Se você sempre quis saber o que é One Piece, nesse filme os Chapéus de Palha vão disputar com mais de 1000 piratas em uma caça ao tesouro do Gold Roger. A pior geração inteira vai dar a própria vida e lutarem um contra os outros. E quem sobrasse podia entrar pra tripulação de drogados dele. Só que lá dentro tinha um homem que chamam de herdeiro do demônio e nem o Tite quis mexer com ele. 2 anos depois, em um castelo assombrado, tinha um esquisito fazendo aquele famoso discurso do Gold Roger: riquezas, fama e poder. Se quiser tudo isso é só deixar eu te comer. No dia desse grande discurso foi o dia que o Patatiro e o Patatráfico aí tinham virado saudades. Esse cabeludo é o Buena Festa, e ele disse que tinha uma pista de onde estava o misterioso tesouro do rei dos piratas, um tal de One Piece aí. Ele era conhecido por dar uma festa sinistra com piratas famosos, e na parede dele tinha cartazes de todos os alvos que ele quer arrancar a cabundo. Os piratas do Chapéu de Palha tinham sido convidados para o maior banquete do mundo. Tava todo mundo animadão, fazendo até um churras. O Brook fala que já ouviu falar desse tal de Festival dos Piratas, que de tempos em tempos o convite aparece do nada e surge um monte de navios raros, comida chique, informações secretas. Era tipo um mercado negro pirata. Só que o mais importante ia ter a grande caça ao tesouro do rei dos piratas, Gold Roger. Mandaram até um log pose pra chegar até o festival. A Robin fala que esse tal de Buena Festa é o maior organizador de festivais do mundo, mas ela ouviu falar que ele já tinha batido as botas. Só que eles só iam descobrir a verdade com os próprios olhos, né? Então quando chegam lá, tinha gente de todas as raças de várias partes do mundo. Tinha um concurso de beleza que a Nami ficou em primeiro e ganhou 1 milhão de beris. Mas foi por pouco, hein? Porque as candidatas estavam fortes esse ano. Tinha a Karina e até a Pablo Vittar. O Buena Festa tava em uma salinha de controle, tomando aquele vinho seco e de olho em todo mundo que tava chegando. E ele joga tudo pra cima e sai atropelando a comida quando descobre que os guris de palha finalmente chegaram. Esse aí não tá com boa intenção não, hein? Então chegou a hora de receber os piratas e fala pra eles serem muito bem-vindos ao grande banquete. Fala que aqui eles podem roubar, brigar, sequestrar, pode tudo. A única regra é não dedurar esse lugar pra marinha, né? Senão vai virar churrasquinho de pirata. Enquanto ele falava isso, já tinha um Little Tigrinho passando por ali. O apresentador era esse Silvio Santos perna de pau junto da irmã do Zoro, que tinha Akuma no Mi de transformar imagens em hologramas que dão dano de verdade. Ele fala que chamou todos aqui hoje porque 20 anos atrás o rei dos piratas deixou uma pista nessa ilha que pode levar eles até o One Piece. E chegou o dia da grande caçada pra decidir o próximo rei dos piratas, né? Tava chegando uma par de piratas famosos e o Lau já tava até na ilha. Só que ele tava todo cambaleando, parecendo que tinha sido atacado. 5 minutos pra começarem os jogos e os guris estavam parecendo um nhonho de tanto que comeram. Mas com o poder da digestão, em 2 segundos o Luffy volta ao normal. O God Usopp tava animadão pra achar esse tesouro. Mas na hora que viu o tanto de monstros que ele ia ter que enfrentar, já regou na mesma hora. O Bug, a Álvida e o Mr. Tree estavam correndo igual loucos por um beco e adivinha? Eram eles que estavam atrás do Lau. Queriam entregar a cabeça dele pros caçadores de recompensa para gastar tudo em pinga. Ele ficou cercado, mas pra sua sorte o Sunny tava passando bem na hora e ele se teleportou lá pra dentro. E não era só o Rob Lute que tava disfarçado de pirata aí não, hein? A 4 olhos da Tashig e o pulmão preto do Smoker estavam só de olho em tudo e queriam capturar o Buena Festa. E ele não era o único, porque um redemoinho gigante. Isso quer dizer que chegou a hora da caçada. E ele não tava brincando quando disse que iam encontrar a resposta na escuridão profunda e elevada. Os navios que foram pegos nessa jatada de água caíram lá de cima de ponta cabeça. Mas depois disso veio uma bolha enorme com simplesmente uma ilha dentro. E é claro que era nessa ilha que tava escondido o tesouro do Roger. O Kid já atropela todo mundo pra sair na frente. Até porque quem chega primeiro bebe água limpa, né? Só que não ia ser tão fácil assim, porque o barco do Apu já tava atrás na cola deles. Só que também tava sendo ultrapassado pelos piratas do X-Drake. É claro que a gente não pode esquecer da grande Bonnie, né? E segura a onda aí que ela tem 12 anos, hein, ô seu safado. Mas ela já tava chamando o navio do lado de retardado, porque os piratas dos monges caídos estavam dando um chega pra lá nela. A pior geração inteira tava aqui, porque até o Bid e o Hawkins entraram na brincadeira. O Bartolomeu chega mandando todo mundo dar cobertura pra tropa dos Mugiwaras conseguir chegar em segurança. E tinha mais um monte de mané atrás deles. O Smoker, que não é bobo nem nada, já ia aproveitar pra invadir a base do Festa. O Frank meteu uma atualização sinistra no Sunny e transformou ele no grande pinguim imperador. E agora eles podiam até voar. O Bug manda eles tirarem o cavalinho da chuva, porque iam tomar uma surra dele agora. Mas tomou um peido galáctico do Sunny na cara só pra ficar esperto. A gurizada saiu voando e passando na frente de todo mundo. O narrador fala que todo mundo que se diz pirata conhece esses caras. Monkey D. Luffy e os pica da galáxia. Tão com moral, hein? Cê é louco. O cabeludo tava só de olho, falando que tava chegando a hora de começar a brincadeira. Todo mundo xinga o Luffy, falando que eles estavam trapaceando e do nada alguém começa a abrir a porta da cozinha. E se você não tem Alzheimer e ainda não esqueceu da cena de 2 minutos atrás, é lógico que tu sabe que o Lau ia aparecer daí, né? Ele tava só o bagaço falando que ele tinha que sair dessa ilha agora. E os Chapéus de Palha deviam sair. E ele tinha que descobrir o que tava acontecendo. O Luffy manda o Chopper cuidar do Lau, mas ele não tinha tempo pra isso. Falou que precisava ir agora e a Robin ia estar a cantinata falou que ia junto com ele. E é claro que o Sanji não ia deixar aqueles dois sozinhos, né? Então ele e o Brook vão também. O Frank empresta o brinquedinho dele e a gurizada se joga lá de cima, dentro de um tubarão de ferro. O Chopper foi junto só pra cuidar dos ferimentos do Lau e ele meteu um sai do meu pé, chulé. Depois de outro voo insano, o coração da Nami e do Nareba estava quase saindo pela boca. Mas valeu a pena, porque o bando do Chapéus de Palha foi o primeiro a chegar na ilha. E a primeira coisa que eles viram é que no topo da montanha tinha um navio destruído com muito ouro, pratas e joias. E é claro que tinha um baúzinho ali conhecido como o tesouro do rei dos piratas. O resto dos vagabundos chegam na ilha e a dupla do terror já corre pra chegar primeiro no tesouro. O God Usopp manda eles trazerem o tesouro pra ele, mas a Nami começa a gritar falando que ele é um bunda mole que vai ficar só olhando. E olha
olha quem fala, né? A ilha tava parecendo um formigueiro de piratas e algum lazarento começou a tirar bolas de canhão pra exterminar geral. O Zoro fala pro Luffy na frente que ele cuida desses caras aí e começa a sair na porrada com o Killer pra lembrar dos velhos tempos. O macaco de borracha tava saindo na frente, mas tomou logo uma explosão na cara pra acordar pra vida. O Apu não queria deixar ele passar, mas enquanto isso o Kid já meteu o louco e deixou os dois pra trás. Mas o Drake já mete uma marretada do Thor pra esse ruivo safado parar de se achar. O pau começa a quebrar e o Luffy já mete um elefantogan pra fazer eles comerem poeira. O Capone Bid começa a dropar um monte de subordinados de dentro dele. Onde será que esses caras estavam escondidos, hein? Só que a Bonnie cagou na cara dele porque dizimou aquele exército inteiro sozinha, transformando todo mundo em um bando de recém-nascidos e um velho com o pé na cova. O Hawkins estava sem nada pra fazer e começa a jogar um truco sozinho porque ele não tinha amigo. E Doribushi, cabuloso, e manda um lobo da grama pra assolar geral. A Nami mete um choque do trovão pra deixar todo mundo de cabelo arrepiado. E o Frank dá uma bazucada insana pra obliterar aquele bando de Zé Ruela. Quem entrasse no caminho do Luffy ia tomar porrada e ele tava quase chegando no tesouro. Só que o Urugi aparece dando uma cabeçada nele que arremessa o moleque pra longe. Lá no festival tava todo mundo assistindo a caçada pela TV e o Bug tava chegando escondido no tesouro sem ninguém perceber. Dentro de uma caverna tava um resto da moçada junto do Lau, que falou pra eles tomarem cuidado porque foi logo ali que ele foi atacado. Eles estavam tentando ser discretos, mas os ouvidos na parede, e o Brook foi dar uma olhada no seu modo espiritual. Eles encontraram o Buena Festa no telefone falando que o plano tava dando tudo certo. Todos os piratas estavam reunidos e agora eles podiam invocar um Buster Call. O Brook e a Robinzita já entraram em choque e meteram o haki do armamento pra destruir aquela fumaça. E o Lau, garanhão, que tava machucado até agora, tirou força da bunda pra sair correndo com a Robin no colo. A porradaria tava rolando solta lá na ilha, mas o Bug chamou a atenção. Todo mundo começou a cair, inclusive o tesouro do Rei dos Piratas. Aconteceu uma explosão que destruiu a ilha inteira e tava caindo aos pedaços. Todo mundo caindo do céu, igual o cocô de pombo, e o macaco de borracha mergulhou direto no mar. O Zoro corre pra salvar ele e o Sop tava caindo do lado do grande tesouro. O Buena Festa falou que o poder daquele cara continuava avassalador como sempre. Todos os piratas com a Akuma no Mi estavam virando comida de peixe, mas pra sorte deles, quase todo mundo tinha um companheiro que podia nadar. O Zorão salvou o Luffy por pouco, o Bug tava virando alga marinha e o Narigudo conseguiu pegar o baú enquanto caía. Ele deu uma olhada no que tinha dentro e não conseguiu nem acreditar que isso realmente existia. Todos os piratas estavam putos da vida perguntando quem foi o desgraçado que fez isso, mas tomaram o maior susto quando viram um monstro que apareceu. O Douglas Bullet estava segurando a cabeça do... E é claro que o Luffy não ia deixar, né? Pulou pra socar a cara daquele gorila, mas ele jogou o Sop em cima dele, usou um Rinnegan pra trocar de lugar e meteu uma porrada servida na fuça do guri. Ninguém conseguia nem acreditar na força absurda desse maluco. O Bug acordou furioso perguntando quem fez ele perder o seu precioso tesouro, mas na hora que viu que era o Bullet, quase se cagou nas carças. O palhaço sabe muito bem da força desse monstro porque ele também era da que faz os figurantes já desmaiarem na mesma hora. Só ficaram de pé os malucos da pior geração e um deles até atacou de volta com o haki do rei dele e cancelou tudo. A Nami manda eles ficarem espertos pra fugir porque tinha uma tropa da marinha chegando pra acabar com sua antiga subordinada. A Robin fala que se até ele tá aqui é porque esse tesouro é alguma coisa que pode mudar o mundo, né? E quando o Jacaré conta que o Douglas Bullet tava aqui, o casal de pombinhos fica de boca aberta. A Robin pergunta o que ele quer que ela faça, mas o chefinho falou que não quer nada com ela. Agora ele mudou de time e tá atrás do bonitinho de cavanhaque ali. Enquanto isso, o Sanji tava caindo na porrada com o Zé Fumaça do Smoker, que pergunta o que esses pirata vagabundo estão fazendo aqui. O fritador de ovo que queria saber por que eles vão fazer um Buster Call. Só que o Fumacento não tava sabendo disso não. Lá na ilha, o Gurilão fala que eles estavam enrolando demais pra rebolar pros Kree e pula pra cima do Luffy, que tenta bloquear o soco, mas é afundado no chão como se fosse de papel. Ele já aparece pra bater a cabeça do Kid e do Killer, socar o Drake e o monge maluco e quebrar aquele espantalho endiabrado do Hawkins. O Apu até tentou explodir ele, mas não fez nem cócegas e já tomou uma cabeçada na boca do estômago pra ficar esperto. O Drake vira um T-Rex sinistro pra tentar engolir ele, mas o Bullet fez o dinossauro virar uma lagartixa. A Bonnie chega dando uma bundada nele pra transformar em um pivete chupando o dedo, mas ele arremessa a guria pra longe falando que ele não gosta de mulher não. O Luffy e o Kid tentam meter um porradão servido, mas o maluco dá um jeito em Elizabeth. Mas pensa num cara que gosta de dar cabeçada nos outros. Já bateu tanta cabeça que deve ser por isso que ficou louco desse jeito. A lagartixa e o monge louco se juntam pra combater ele, mas ele tava era rachando o bico. O Kid esmaga ele no chão e o Luffy acaba com o Red Hawk na boca do estômago, que faz o gorila sair voando pra longe. Finalmente eles conseguiram fazer o cara suar, mas ainda não era o suficiente. Ele brota na frente do macaco de borracha e arremessa ele numa montanha. Ainda pede pra eles não morrerem tão rápido, porque senão não vai dar nem tempo dele se animar. Lá do outro lado, o Zoro tava correndo com o fã-clube do Luffy, mandando eles derrubarem o máximo de navios da marinha que conseguirem. E é lógico que esse era o melhor dia da vida do Bartolomeu. O Zoro piscou os olhos e já veio um meteoro cego na direção dele. O Fugitora chegou boladão e o Zoro meteu o famoso opa, um almirante pra eu brincar. O Balofo com a voz do Naruto manda eles aproveitarem que o almirante tá segurando mais forte pra prender todos os outros piratas. O bando do Fox chega rachando o bico e manda os chapéus de palha ouvirem com muita atenção e pede pra eles ajudarem a escapar, pelo amor de Deus. Mas a Nami mandou ele pra casa do chapéu. Lá na caverna, o Lau tinha ido com o Crocodile e o Smoker recuou depois de ficar sabendo do Buster Call. Então o Brook e o Chopper iam correndo pra contar pro Luffy sobre o que ia acontecer, enquanto o Sanji ia tentar dar uns amassos ali na Robin. Lá na ilha, o Douglas Bullet tava brincando com a pior geração como se não fossem nada, e fala que essa é a força que um rei dos piratas precisa ter. Aí você já imagina como é que o macaco de borracha ficou, né? Ele dispara com tudo, ativa o Gear 4 e fala que se o objetivo desse gorila é ser o rei dos piratas,
ele não vai perder de jeito nenhum. Começa a dar vários socos daquele zigue-zague que nem o Katakuri conseguiu desviar. Depois metralhou o peito do maluco, mas não fez nem cócegas. Ele fala que tá explicado porque que ele só valia 1,5 bilhão. E agora tá na vez dele bater no moleque de borracha. Os dois se acertam ao mesmo tempo e saem voando pra longe. Lá na salinha de controle do Buena Festa, o Morgan já tava criando uma fake news de que o Luffy era o novo quinto imperador, por derrotar um membro da tripulação do Rei dos Piratas. Eu tô começando a achar que esse papagaio safado com perder a amizade com o Kuma. Enquanto o Fugitora via com os papinhos de enxergar sua própria justiça pra cima do Zoro, o cara nem enxerga e quer meter essa. Até a Nami tava botando pra quebrar e deu choque no sistema da marinha e dos piratas ao mesmo tempo. Depois daquele soco, o Luffy tava só o bagaço, mas o Bullet saiu andando sem nenhum arranhão, falando que ele gosta de gente forte. Por isso ele vai acabar com a raça do guri. Ele dá um soco no chão que faz um terremoto e aparece um submarino gigante feito de aço. E dentro dele tinha tantas armas Cinder, ele pode se fundir com o que ele quiser. Então se ele quiser, ele se identifica como um helicóptero de combate e sai atirando em todo mundo pela bunda. Ele fala que o Luffy tem que se livrar de companheiros fracos como o Narigudo, que só vão atrasar ele. Aí é claro que o guri já usa discurso no Mi pra dizer que ele tava errado. E o Bullet manda ele tirar aquele baú da mão dele se for capaz. E fala que o que tem dentro dele é o primeiro e único One Piece. O Luffy não conseguia nem acreditar e o robozão chama todo mundo pra porrada. Lá do outro lado, o Segeta do Fugitora mandava uma chuva de pedras pra cima do Zorão, que fazia picadinho com elas. Ainda lançou o Tigrinho no Almirante e estavam quase sendo atropelados pelo navio do Apple, que foi cortado no meio. O Zoro já faz uma cara de não acredito. Era o Mihawk chegando boladão pra acabar com a festa. O Sentomaru manda os pacifistas acabar com eles, mas a Perona Gotiquinha mete um aqui não, parceirão, e manda os Gasparzinho pra atravessar o bolo fofo, pra fazer ele ficar mais depressivo que torcedor do Vasco. Até que todo mundo começa a virar pedra, porque a mulher do Luffy chegou, falando que ela pode fazer o que ela quiser porque ela é linda. Os marinheiros safados acharam que ela tava do lado deles, mas a mina só queria saber onde é que tava o Luffy. Enquanto isso, a pior geração tava tomando a maior surra do Megazord. O trio Parada Dura já ia usar os seus especiais, mas foram esmagados com um único soco. O Luffy tava parecendo uma panqueca no chão e o Douglas Bullet fala que esses mares só tem lugar pra um rei dos piratas. Então ele abre o grande baú do tesouro e o que tinha dentro era um Eternal Pose pra lá. Eternal Pose ia virar o mundo de cabeça pra baixo. O Bullet tava pronto pra pisar no macaco de borracha e fazer ele virar pudim amassado, mas tinha alguém jogando umas sementinhas que nem arranharam ele. Era o God Usopp, que levantou da surra que tomou e disse que não ia deixar ele encostar no seu capitão. Continuou atirando um monte de sementes e o gorila fala que não basta só ser fraco, né? Ele também tinha que ser burro. Mas uma das sementes perfura o metal e cresce um cipó que quebra um dedo do Megazord. Só que agora o maluco não vai quebrar só um dedo do Narebas não, e saca uma bazuca pra fazer o God Usopp se arrepender de ter nascido. E depois de revelar o que era o tesouro, até a marinha tava louca pra botar as mãos nele. O Kizaru chega com uma embarcação inteira pra entrar na festa. Essa guerra parecia mais um formigueiro de piratas e marinheiros e até o Kobe tava botando pra quebrar. A Hina tava prendendo aquele bando de vagabundo e veio uma fumaceira na direção dela. Só que era só o Smoker mandando ela ajudar a achar o Bullet. Falou que o governo tava escondendo alguma coisa pra botar as mãos naquele tesouro. O Smoker bate nos piratas lazarentos que estavam passando e o Bug tava no meio deles, gritando que eles não podem bater no Shichibukai, mas eles estavam cagando pra isso. Queriam saber o que tinha dentro do tesouro do rei dos piratas. Quando o Bug contou que era o Eternal Pose, nem o Smoker acreditou. A luta do Zoro e do Fugitora tava demorando demais, então o cego decidiu acabar de uma vez. Ele vira a bunda pro céu e solta um peido galáctico e tava metendo o pé falando que esse era um presente de despedida. É claro que o Zoro não ia deixar, né, mas ele olhou pro céu e viu a desgraça que tava pra cair na cabeça dele. Aquele pum foi tão forte que tinha um meteoro cair. É claro que o papai Mihawk chegou pra mostrar que ele ainda é muito mais forte que o Zoro, que não vai ser tão fácil ultrapassar ele não. E pode me chamar de louco, mas ele deu uma encarada no Zorão e já quis logo ir embora daí, porque eu tenho certeza que ele tremeu na base com medo de ser solado. O resto do Chapéu de Palha estavam procurando o Luffy e os idiotas da marinha estavam enchendo o Bullet de bala, mas não faziam nem cócegas naquele monstro. O Smoker chega voando e mandando eles recuarem, senão vão tudo virar omelete. Só que era tarde demais, porque o maluco lança um tsunami de Fantaúva que começa a engolir a ilha inteira. E eu tenho certeza que o cara que escreveu o roteiro desse filme tava chapadaço de tangue de maracujá, porque o Bullet sai de Megazord pra um Godzilla maior que a ilha. Os vice-almirantes que estavam puro drip tentaram bater de frente, mas tomaram só um peteleco pra acordar pra vida. E o filhote de capeta dá um soco no chão que divide a ilha no meio e faz todo mundo sair voando. Ele fala que vai ter a sua vingança por ter ficado 24 anos preso e vai finalmente ter o poder pra ser o mais forte do mundo e ultrapassar o Roger, mandando eles pegar o tesouro se for capaz. O Rob Lute já chega todo do malandro querendo botar as mãos naquele baú. Todo mundo ficou paralisado sem saber o que fazer pra derrotar aquele bicho gigante. Aí o maldito do Akainu liga pro Kizaru falando que o Bullet ficou ainda mais forte depois de despertar sua Akuma no Mi. Então ele vai cortar todo o mal pela raiz e mandou emitirem o grande Buster Call. O Buena Festa tava mais louco que o Batman, falando que finalmente chegou a hora. Esse maluco tava forte e o Garp tava só de olho nisso. Ele vai contar pro Sengoku que o único homem que conseguiu derrotar aquele monstro foi o próprio Roger, que aceitou ele na sua tripulação e ficou conhecido como Herdeiro do Demônio. Ele queria uma revanche com o Roger pra ver quem era mais forte, só que o Rei dos Piratas foi de comes, né? Então ele ficou puto da vida e decidiu destruir o mundo só de meme. O Garp queria saber se além do Roger tinha mais alguém capaz de derrotar esse monstro. E foi só falar nele que ele apareceu. God Usopp, todo arrebentado, falando pro Luffy que aquele maldito ficou com tanto medo dele que fugiu com o rabo entre as pernas. E só ia deixar ele vivo por pura piedade. Só que ele tropeça no chão e fala que o Luffy não pode morrer agora. Ele até tirou forças da bunda pra segurar um
pedaço de madeira em chamas que tava caindo, só que não tinha mais força pra desviar do resto e ia tudo desmoronando. Ele manda cuidar do Luffy primeiro, porque ele já tinha perdido muito sangue. O Sanji e a Robin estavam dentro da caverna que tava desmoronando, e quando ela finalmente achou que precisava, tudo começou a cair, mas foram salvos por uma bola de fogo que o Sasuke Uchiha lançou. Lá no campo de guerra, o marinheiro começa a gritar pros soldados recuarem. A Hina perguntou o que tava acontecendo e ele conta que o Kizaru emitiu outro Buster Call. Falando assim, nem parece que foi o safado do Akainu que mandou, né? Todo mundo começa a fugir e o Smoker manda eles irem na frente. É claro que a Tashigi e o Kobe queriam ficar com ele pra lutar. O Helmepo não tava querendo muito não, mas fingiu que sim. Mas o velho dá uma encarada cabulosa na Hina e ela leva todo mundo embora à força. Ele queria acabar com esse pirata imundo, mas foi bloqueado por um fogo enorme. E é claro que era ele, o monstro sagrado do exército revolucionário. O Sabo fala que também quer derrotar o Bullet, mas eles não têm chance nenhuma de fazer isso sozinhos. O Pulmão Preto fala que ele lembra desse moleque junto com o Chapéu de Palha, e o Sabo fala pra ele pegar leve com seu irmãozinho. A marinha tava fugindo igual o diabo foge da cruz, e o bando do Bartolomeu babando de felicidade por receber ordens da Nami, enquanto a Hancock corria a milhão porque não achava o Luffy em lugar nenhum. Ela viu um negócio vermelho e puxou com tudo achando que era a camisa dele, mas era só o nariz de palhaço do Bug que tava enterrado igual uma marmota. A Imperatriz já mete um bicudão na fuça dele perguntando quem que é esse bicho feio. O Luffy finalmente acorda e o Chopper conta tudo o que aconteceu pra ele, e o Sop começa a chorar por sempre ser tão inútil, mas o Luffy fala que a luta ainda não acabou e pula pra cima do Godzilla boladão no Gear 4. O Smoker e o Sabão estavam na porradaria insana, mas o Bug veio voando na direção deles e tomou um pontapé duplo pra ficar esperto. E agora virou reunião de pirata, marinheiro e revolucionários, porque a Hancock e o Lau chegaram nessa bagaça. O Lau queria acabar com aquele monstro, mas o Bug fala que todo mundo tem que fugir agora. Aí a Hancock já pisa na cabeça dele, falando que a única coisa que ela quer é saber onde é que o Luffy tá. O Lau fala que ele tem um plano pra acabar com o Bullet, e o palhaço tava completamente surtado. Então o Zé Fumaça bota o bastão de Kairosek na bunda dele pra ele calar a boca. Eles escutam um grito do céu e todo mundo já sabia quem era. A boa Hancock fica toda vermelha que finalmente achou o mozão, e ele vai voando a milhão pra dar uma carada no soco do Bullet. Aí é lógico que ele cai igual um meteoro no meio de todo mundo. A Hancock quase tem um ataque do coração porque ele chamou ela pelo nome. O Lau fala que tem um plano e o Uri já aceita, sem nem saber qual que era o plano. Ele só queria explicar o plano, mas o Luffy já foi logo dar um salve no Sabo e no Boca de Chaminé. Falou que deixa esse negócio de plano complicado com o Lau, porque ele quer ficar só com a parte de meter a porrada. E se liga nessa equipe sinistra. Um velho com câncer no pulmão, um milionário que quis viver na vida de pobre, um traficante de órgãos, uma garota de programa e um macaco de borracha com os neurônios a menos. Será que esse bando de maluco vai conseguir descer o cacete naquele gorila lazarento? Ou vão virar comida de Godzilla? O Luffy ativa o modo Thaís Carlos e dispara sem nem ouvir o plano do Lau. Os três estavam discutindo o plano enquanto o guri tomava uma cacetada servida pra ficar esperto. O Godzilla fala que não adianta. Pode chamar reforço, chama até a mãe se quiser, que não vai conseguir nem arranhar ele. O Smoker e o Sabo vão dar um rolê lá no céu, e o Lau não tinha certeza se o plano deles ia funcionar ou não. Mas o Crocoboy manda ele parar de reclamar porque ele só tem que obedecer e ficar quieto. A Hancock vem correndo a 357 mil km por hora pra chutar a fuça daquele projétil de dinossauro. Quem ele pensa que é pra bater no seu querido Luffy? Mete uma bicuda na boca do estômago daquele maluco, que começa a rir falando que nem doeu. Mas o Crocodile já manda um tornado de areia pra fazer ele ficar todo assado atrás. O Lau usa sua Room pra trocar tudo de lugar e fazer o Bullet ficar mais perdido que segue em tiroteio. O Luffy preparava um socão cabuloso, enquanto o Sabo e o Zé Fumaça apostavam corrida pra ver quem chegava naquele monstro primeiro. É lógico que o Sabão ganhou porque o cara é brabo, né? E arrancou um braço daquele gigante que tava caindo bem em cima do Bug. O palhaço sai correndo igual louco, gritando que ele ainda é muito jovem pra morrer. Mas lembra que tem uma carta na manga e dispara uma Bug Dama pra acabar com aquele pedregulho. O braço do maluco foi estraçalhado, mas é claro que não foi por causa da bola do palhaço, né? O Rob Lute sumiu com aquele braço como se fosse de papel. E o Patati comemora falando que é isso que acontece quando se mexe com o grande Bug. O Festa pergunta que diabo tava acontecendo, já que esse era o homem que herdou a força do Roger e deveria ser invencível. O Sanji tava no melhor dia da sua vida e um date ao ar livre com a Robin, mas por algum motivo que só Deus sabe, todo mundo tava dando a vida pra tentar arranhar aquele gorila. Com um único soco ele quase exterminou metade da população do Japão. O Lau já tava quase desistindo, mas o Sabo manda ele levantar aquele pote enorme que ele chama de cabeça e atacar de novo. Ele só de borracha tava preparando dessa vez. Mais um pouco e o braço dele inteiro dava metade do tamanho da Thaís Carla. Então todo mundo avança junto pra bater naquele mutante de novo. A Hancock até prepara um beijão em forma ativa o modo Kaiju número 8 e o Lau teleporta todo mundo lá pra cima pra dar um ataque combinado e arrancar metade da costela do bicho. O cara tava sem um braço e sem o fígado, mas com um único espirro arremessou a gurizada direto no chão. Só que chegou a hora do MVP entrar no jogo, né? Aquele porradão servidaço de hack do armamento tava pronto pra dar um beijinho na cabeça do Bullet. É claro que ele também criou um braço enorme pra bater de frente com o guri, mas esse mundo só tem lugar pra um futuro rei dos piratas, né? E o seu nome é Macaco de Borracha, que destruiu aquele safado por dentro e mandou aquela armadura ridícula pro inferno. O Chapéu de Palha já dá um sorriso pensando, esse é meu capitão. Só que esse maldito era mais resistente que um Nokia tijolão e não caía de jeito nenhum. Falou que o Luffy era muito inferior e ia acabar com essa brincadeira pra destruir tudo. Sabe aquele narigudo que você chamou de fracassado? É ele mesmo que vai causar sua ruína, meu parceiro.
parceiro? Porque lembra daquelas sementinhas que o God Soap lançou e não fez nem cócegas no Bullet? Elas entraram no buraquinho dele e foram ativadas quando tiveram um forte impacto. O Buena Festa tava ficando maluco da cabeça. Não conseguia acreditar que o seu plano infalível foi destruído por um bando de moleque ranhento. O Douglas Bullet tava caindo igual um meteoro enquanto o Crocoboy e o Lute corriam pra pegar o tesouro do Rei dos Piratas. O Tigrinho até mostrou as garras, mas o Sanji chegou dando uma piruleta pra impedir ele. Enquanto os Zoro eles estavam de volta à estaca zero lutando no mano a mano. O Luffy dispara ao infinito e além no estilo Buzz Lightyear, gritando que nunca mais vai deixar ele encostar nos seus companheiros. E eles trocam umas porradas servidas, com o Douglas Bullet falando que o mar é um campo de guerra. Quem quer se tornar o Rei dos Piratas não tem tempo pra perder com essas idiotices. Arremessa o guri no chão, mas ele já levanta e volta na mesma hora. Aquele gorila safado vira um gorila safado azul e fala que vai mostrar a força do homem mais forte do mundo, o verdadeiro Rei dos Piratas. E é claro que o Luffy fala que ele não é rei de coisa nenhuma. Os dois dão uma metralhadora de socos que durou quase 1 minuto, e o macaco de borracha tomou uma bendada no nariz pra ficar tonto. Mas o moleque tá cheio de ódio e fala que não dá pra viver sozinho nesse mundo, nem no mar e nem em lugar nenhum. No meio da luta, o filhote de capeta começa a ter umas lembranças de quando lutou com o Gold Roger, e tomou 3 jabs de esquerda que fez até a alma dele sair do corpo. O Luffy gritava que quem vai ser o Rei dos Piratas é ele, e arremessa aquele lazarento no chão igual uma bomba nuclear. Depois do Bullet ser feito de Hiroshima Nagasaki, o Festa quase teve um AVC, e a rapaziada tava com um sorrisão na cara porque eles finalmente conseguiram. O Luffy perde as forças e cai lá de cima igual bosta, e a Hancock vai correndo pra ver se o mozão tá bem, mas ele tava mais que bem, porque ele conseguiu pegar o tesouro e tava rachando o bico. Todo mundo na ilha começa a comemorar e o Buena Festa desaba no chão com essa carinha de esquizofrênico. A Hancock pergunta que baú era aquele, e o guri fala que segundo o Bullet é o tesouro do Rei dos Piratas. Ele abre o baú, mas não fazia ideia do que era aquela bússola ali, e a Hancock já entra em choque dele pra roubar o tesouro. Só que o Luffy simplesmente destrói o Eternal Pose e todo mundo fica paralisado de raiva. E ele fala que não tá nem aí, porque ele não precisa de um negócio desses. A Hancock fica toda apaixonada e o Lau fala que vai agora. O cabeçudo vira full pistola quando vê que era o número 2 dos revolucionários, e pergunta se foi ele que organizou essa aliança ridícula. Mas o Sabo, humilde como sempre, fala que ele não fez nada. Foi tudo graças ao seu irmãozinho macaco de borracha. O cabeça de algodão doce do esgoto saca uma pistola pra atirar na lenda, mas o Sabão tá preparado pra tudo, e lança um Riken monstro e sonha alto, né? O Sabo manda ele nem se preocupar com isso, porque o Luffy nunca iria se aliar a um verme como ele. Lá embaixo, os Chapéus de Palha queriam meter o pé com o mapa de fuga que a Robin roubou, mas eles estavam cercados pelos navios da marinha e não tinham pra onde fugir. Bando de ingrato, né? Cê é louco. O Luffy acabou de salvar a marinha da maior humilhação que eles podiam passar e já estão querendo acabar com a tropa dele. Mas mexeram com os caras errados, porque a pior geração inteira aparece pra bater de frente com a marinha. E finalmente decidiram aparecer, né? Porque o Luffy e aquele grupo de delinquente ficou meia hora lutando com aquele Godzilla, enquanto esses safados tiravam ronco. Lá no navio do exército revolucionário, o Sabo pede pra irmã do Zoro projetar uma imagem que tava num papel. Os Chapéus de Palha estavam dando meia volta pra meter o pé de lá, mas o Kizaru aparece pra mandar todo mundo pro Chile Ministro pra fazer churrasquinho de almirante. O Kizaru volta pro navio e recebe uma mensagem do Smoker, falando que o tesouro do Rei dos Piratas foi destruído pelo Luffy do Chapéu de Palha. Também tinham muitos soldados da marinha na ilha, então eles mandaram parar o Buster Call imediatamente. Aquele fogo todo criou uma barreira que a gurizada ia usar pra escapar. O Luffy olha pra trás e dá um sorrisão, porque o Sabo foi genial demais. Não tinha como aquele fogo ser tão grande sozinho. E naquele papel que o Sabo pediu pra menina fazer a ilusão, tinha simplesmente um desenho de Ace e punhos de fogo, que voltou dos mortos pra ajudar